Graça e paz, crianças! Sejam bem-vindas para mais uma aula aqui online. Como vocês estão? Eu espero que estejam todas bem em casa e aprendendo todos os dias da palavra. Espero também que estejam lendo. Então, a gente sabe que esse tempo de pandemia nós ficamos um pouco longe da igreja. E acho que todo mundo aí está sentindo falta de vir, porque aqui na igreja é um lugar muito especial e muito importante, onde ouvimos, aprendemos e colocamos em prática a palavra de Deus na nossa vida, para que assim a gente possa crescer cada vez mais no reino de Deus. Hoje eu irei contar a história do Léo. Então, fiquem ligadinhos aí. Então, crianças, esse aqui é o Léo. Olhe, ele está muito triste. Ele é uma criança que ele acreditava em Deus, ele conhecia Deus, mas ele não ia à igreja. Então, a gente vai ver o que estava dentro do Léo, o que estava na cabecinha dele. E aí a gente vai ver. A primeira coisa que tinha na cabeça do Léo era dúvidas. O Léo, ele sabia um pouco da palavra de Deus, do que estava escrito na Bíblia, mas ele não tinha essa palavra revelada como nós temos aqui na igreja. O nosso pastor, Deus manda mensagem para ele nos explicar e que assim a gente possa realmente entender aquilo que Deus quer para a nossa vida. E o Léo, ele não entendia, ele tinha muitas dúvidas. Vamos ver o que mais. O Léo era fraco. Ele era fraquinho. Por quê? Porque o Léo estava suscetível às coisas ruins do mundo vinha e ele não estava blindado, porque ele não sabia direito quem ele era em Deus. Ele não sabia que ele era mais que vencedor. Ele não tinha noção que era filho de Deus. Por isso que o Léo era fraco. E o Léo, com essas dúvidas, com isso tudo que estava acontecendo, ele era uma criança muito triste. E assim passava os seus dias. Mas, um dia, o Léo resolveu vir à igreja e tudo mudou. Ele se tornou uma criança alegre. Então, vamos ver o que passou a habitar dentro do Léo. Ele veio à igreja. Ele teve a palavra revelada, ele soube realmente o que tinha escrito na Bíblia sobre ele. Ele sabia que ele era um filho de Deus, ele sabia que Deus o amou, que Deus deu seu único filho para salvar, que ele não tinha mais pecados, que ele era filho. Então, ele tinha essa palavra. O Léo, ele ouvia mais a palavra de Deus. Ele passou a vir a todos os cultos e ele ouvia essa palavra. Ele teve muitos amigos. Ele vivia em comunhão, porque nós sabemos que quando vimos à igreja, nós todos somos irmãos e irmãs. E ele vivia em comunhão. Ele vivia com outras crianças. Isso foi fazendo muito bem ao Léo. Ele podia trocar ideias, conversar sobre a palavra de Deus. Ele tinha amigos que também eram filhos de Deus e tinham pensamentos parecidos. E a palavra de Deus também era um escudo para o Léo. As coisas ruins vinham sobre ele, mas ele tinha palavra na frente e ela servia como escudo para que o mal não atingisse ele. E quando as coisas ruins aconteciam, ele sabia que tudo ia ficar bem, porque Jesus estava com ele. Jesus, quando acontecesse uma coisa ruim, ia segurar na mão dele e depois tudo ia se acalmar, tudo ia ficar bem. Léo tinha essa noção agora. Ele sabia que ele não estava sozinho. E outra coisa, o ambiente da igreja é um ambiente santo. É um ambiente no qual o Espírito de Deus e Deus está ali e se faz presente. Jesus diz em Mateus, capítulo 18, versículo 20, onde
2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu farei presente. Então, Jesus estava ali naquele ambiente, ele sentia a presença de Deus dentro do Léo. E o Léo se tornou uma criança muito feliz. Por isso, a importância de vir à igreja e ter essa palavra. E é isso que a gente vai ver agora na nossa Bíblia. Por isso, abram as suas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Então, crianças, já abriram as suas Bíblias? Eu vou ler aqui o que tem escrito. Enquanto você espera a minha chegada, dedique-se à leitura em público das Escrituras Sagradas, à pregação do Evangelho e ao ensino cristão. Então, aqui era o apóstolo Paulo dizendo que nós devemos estar o tempo todo buscando mais a palavra de Deus. Porque, além de tudo, vir à igreja é um compromisso que assumimos com Deus. Então, Deus vê isso dentro de nós, vê que a gente está querendo ficar mais pertinho dele, mais juntinho, cada vez mais. Isso é um compromisso. A gente se comprometer com as coisas de Deus é de extrema importância. E esse ambiente santificado, onde aprendemos, onde temos aquela boa palavra de Deus, que assim a gente possa entender, porque às vezes algumas palavras da Bíblia podem parecer difíceis. Então, a tia, os tios, eles explicam para vocês, crianças, o que quer dizer essa palavra e o que Deus quer que vocês entendam daquilo. Porque não somos nós que falamos, mas sim o Espírito Santo que habita dentro de nós. Amém? Então, por isso é de importância que nós, o tempo todo, venhamos buscar a palavra de Deus, assim como está escrito na palavra, em lugares públicos. Que nós estejamos reunidos todos juntos, porque a gente sabe que nós, igreja, fazemos parte do corpo de Cristo. O corpo de Cristo somos todos nós, filhos de Deus reunidos. E por isso que é importante. Então, crianças, chegamos a mais um final de uma aula. E o que aprendemos hoje? Hoje, aprendemos a importância de vir à igreja para ouvir e aprender a palavra de Deus. Eu espero que vocês tenham gostado muito dessa aula. Por favor, dê um like aqui para que possam esse vídeo ir além e alcançar mais e mais crianças, para que elas também possam aprender dessa palavra. E vocês enviem para os seus amiguinhos, para que eles possam fazer parte da nossa igreja assim que ela voltar. Obrigada, tchau, tchau.